Fala galera, estamos aqui, Vitor. Estamos aqui diretamente do Estúdio 14 do Enem. Estúdio 14, mais uma prova do Enem. Mais uma. Matemática foi boa, né? Foi boa, cara. Achei uma prova aí com umas questões bem maneiras, né, cara? Bem legais. Muitos falavam sobre ter menos texto, a prova ser mais direta. Eu não achei muito isso, não. Também não achei, não, cara. Me surpreendeu. A gente viu algumas questões um pouco mais diretas, como aquela da ordem de grandeza. Sim. Desculpa, da notação científica. Notação científica. Achei bem direta aquela questão, por exemplo. Mas em outras, aquela questão que tinha no lance... jogador. Ataque, defesa, isso aí, do jogador. Era imensa, né? E tinha que retornar várias vezes ao texto. Então eu achei no final uma prova equilibrada. Né? Sim. Tinha questões fáceis, algumas médias e algumas bem difíceis. E algumas pegadinhas também, né? Tinha, a da função afim. A da função afim. Função afim que de gerente, que reparar, né? que o gerente era um dos funcionários. Sim. Então o 160, que era o valor das duas diárias, ele não tinha que ser multiplicado por X. Ele tinha que ser multiplicado por X menos 1. Porque o gerente já era contado com um fixo de R$1.000. Entendi. Eu também achei interessante, Vitor, a questão da regra de 3 não tá tão presente na prova, né? Sim. Porque não era tudo regra de 3. Quando apareceu, teve regra de 3 inversa. Sim. Que era o lance da catraca, ele chamava? Coroa e catraca. Da coroa. Da bicicleta, Da bicicleta. Né? Era uma questão maneira, né? Maneira bem e interessante, tinha que o cara reparar tinha que reparar que se aumentar o raio, você vai acabar tendo uma distância percorrida menor, né? Tem que pedalar mais, tem que dar mais voltas para girar a um ponto, aí eu pneu, vou puxar né? pro meu lado. Eu sei que você gosta, mas bastante geometria, né, cara? Sim, ó, caiu aquela questão do volume da laje, né? Uhum. Tinha outra questão que tratava da visualização do... Como é que chamava? Do plano, né? A visualização ortogonal ali. Sim. Do sol a pino, né? Tinha o corte no tetraedro. Tinha a questão de Pitágoras, que era do Sim, origami. foi bem direta também essa do Pitágoras. Tinha uma questão em que você precisava calcular o volume de concreto, por isso a área da base era muito importante. Então, assim, foi uma das provas em que eu mais vi geometria. Né? Então, isso é muito bom, né? Eu adoro, pra mim é muito bom. E outras coisas, você podia resolver também aquela do Tinder, né? Sim, porque tinha você que usar, conseguia desenhar a circunferência. Conseguia desenhar a circunferência ou usar Pitágoras de novo, né? Que é a maneira de calcular a distância. De calcular também, a distância, mas podia fazer também só desenhando. Podia. Não, né? Se eu não me engano, era pela pessoa que tinha um raio 2. Se você fosse por esse cara, só tinha um bar que atendia, né? E aí você tinha um texto grande também, então tinha uma interpretação, entender que o raio da própria pessoa não importava. Sim. Né? Sim. Era mais o senão. Agora, estatística, sempre cai. Sempre caiu. Inclusive falei no aulão que iam cair 4 questões. Foram 4? Foram 4 questões. De cabeça eu não lembro. Tinha uma média aritmética simples. Sim. Tinha uma que a mediana era muito importante. Do basquete e futebol. Era muito importante. Percebi que aquele cara, 1.67, ele era a mediana, né? Tava escrito isso. E que por isso ele era o primeiro do basquete. Sim. É ele que dividia o pessoal do futebol pro basquete. A média foi aquela que troca o jogador, não é isso? Que troca o jogador, entra um que é 20 centímetros mais baixo. Mais baixo. Sim. E a outra era a média ponderada da tabelinha, que tinha o 52, o 0. Sim. E tinha mais uma que misturava com aquela PA. Verdade. Né? Que era um gráfico, e você podia fazer. Você tinha que calcular o valor de dezembro pela média e depois ir retirando lá o valor absoluto. Legal. Também tranquilo. Foram essas 4. Achei, assim, alguns detalhes, né, que a gente teve que discutir aqui. Textuais, né, a questão daquela questão do gráfico da temperatura. Sim. Entre 35 e 40, isso né? Vai gerar muita discussão. De 35 e 40, então dependia aí da tua... A gente fez escolhas, né? Fizemos escolhas, mas era diferente. E também a questão do pistão, se você podia ter interpretações também do verbo, do alcançar os 6 metros. Você podia alcançar na subida, na descida e na subida de novo, ou interpretar que o alcançar eram 3 subidas. Isso mudava o resultado da questão nas duas. Então aí a gente só vai ter certeza mesmo do que o Enem esperava quando o gabarito sair. O gabarito oficial. A gente tem o nosso, mas... Teve análise combinatória. Teve e difícil. A análise combinatória foi bem difícil. Porque você poderia fazer ali pela permutação com repetição, mas assim, você gerava uma expressão que não era que estava lá.
Então você faz escolhas. Quantos carrinhos eu vou pintar de amarelo? Dos 12, vou escolher 4. Combinação, eu não lembro dos valores, mas... Não, eu tô falando, assim, essa aí, era clássica, né, de aparecer a expressão. Sei falar. Mas tô falando do canhoto, vôlei, né? Do vôlei. A do canhoto. Já apareceu no Enem uma questão de canhoto, mas era com o tênis. Aí Dois um cara tenistas, só, um canhoto não podia enfrentar outro canhoto, e era dessas que você tinha que dar a resposta como expressão. Sim. Nesse ano... Era o cálculo. Era o cálculo e era uma questão bem difícil. Bem difícil. Achei uma das mais difíceis. E voltar para não contar 2 vezes. Na probabilidade, meu amigo, me chamou a atenção, já esperava, tá? Probabilidade condicional. Condicional, falamos no aulão. Foi muito bom que você falou junto. Foi na tua aula com biologia. Falei com a Camila, a gente colocou genética e eu sinalizei. Porque um deles morria, né? Aí dos 4, um não podia, o total caía para 3. Que a ideia da probabilidade condicional é pegar o seu espaço amostral, pegar o total e reduzir, né? Então, assim, achei muito bacana essa questão também, cara. E era bonitinha, né? Não tinha muita conta, você tinha que montar um esqueminha. Uma tabelinha, talvez. E matava, mas era legal você ficar atento ao conceito, né? Sim. No mais, eu achei, assim, a prova bastante contextualizada, como sempre, mas muita coisa legal. Por exemplo, questões que às vezes eram bem fáceis, mas que traziam alguma coisa. Até falei no nosso gabarito ao vivo. Aquela do 80% Tu sabia do artigo? Não sabia. Eu também não. Você tem que dar pelo menos 5%. E era uma questão tranquila. Tranquila, bem fácil. Então, assim, muitas questões legais, né? A gente falou também sobre variação percentual. Eu vi 2 questões de variação percentual. Teve uma que foi do ano de 2010 para 2011, cresceu 7,2%. De 2011 para 2012, cresceu 10%. E aí você tem que, de fato, fazer a multiplicação ou tratar com 2 regras de 3 em separado. Também, além dessa, outra de variação percentual era o lance da piscina. Sim. Que tinha um aumento aqui, uma diminuição aqui, um ficava no meio e no total tinha que ter uma redução de 10%. E também teve uma interessante que era a questão da matemática financeira. Excelente. De trazer para o valor presente. Os cálculos ajudavam. Né? E vou te falar que eu achei muito legal essa questão. Ela não era apenas uma questão de aplicação de fórmula. J igual a Si, não. O ideal é você criar uma equação com saldo devedor, talvez, e ir multiplicando por 1,01 ou 0,2, não lembro. 1,01. Era 1%. 1,01. Então, podia fazer até sem fórmula, quem gosta, né? Sim. Pensar assim, esse cara de um mês, volta um mês, né? Trazendo para o valor presente, também ia funcionar. Então é que já caiu no Enem uma questão dessa no outro ano. Bem mais difícil. Bem mais difícil, mas que era a expressão. Não era para resolver. Né? Não era para resolver. Aí era uma coisa mais impactante, assim, aos olhos. E aquela coisa, né? Se tá aumentando 1%, quando eu vou para frente, eu multiplico por 1,01. Logo, quando eu volto, eu faço o contrário. Eu divido por 1,01. Muito boa questão, tá? Bonitinha, né? Bonitinha. Texto curto, bem direto, interessante, uma contextualização do dia a dia, né? Então... Gostei bastante. A gente falou daquela questão da sombra, né? Que tinha que verificar. O pessoal talvez tenha se enganado ali no N, né? Porque ele tem aquele espaço aberto, mas a luz não vai passar por aquela parte do N. Então vai gerar um borrão único no N como sombra. E é uma questão que está ligada àquela habilidade de visualização. E eu percebi isso no corte que foi feito naquela pirâmide. Nos cortes. Sim. Que era uma questão... que você não pegava a área da base vezes a altura e dividia por 3 para calcular volume. Não era uma área total, não era um cálculo. Era uma visualização de cortes que seriam feitos, fazendo com que aquele sólido gerasse um novo. Então é algo que o Enem sempre bate. Então foram 2 dessa vez, né? Essa da sombra, né? Já te apareceu com a escada, né? Aquela de subir a escada. É verdade. De forma de círculo, de né? Caracol. De caracol, perdão. Já apareceu com a cadeira do diretor. Aquela cadeira de diretor. Lembra dessa que você tinha que visualizar? Verdade. Então o Enem tem essa cara, tem essa característica aí. Falou de faces nessa questão, então de repente, olha, nós cobramos poliedros, né? Alguma coisa assim. Pode colocar na apostila de poliedro. Se é pra forçar, bota. Né? Mas não precisou calcular. De forma geral, Viúga, eu não achei a prova fácil, não. Então, assim, até falar para os nossos colegas que estão em casa aí, poxa, acha que não foi tão bem? Vamos esperar o TRI. Sim. Vamos esperar porque... Eu não acho que uma prova vai todo mundo mandar bem, não. Não, longe disso. A grande maioria, a gente sempre fala aqui, vamos fazer esse ano, Vitor? Vamos. Aquelas lives mostrando, quando forem liberados os dados, como que foi a média de acertos. Isso, porque isso a média vai esse ser... momento que tranquiliza. Eu creio, e aí, gente, é chute mesmo, tá? Eu creio que a média de acertos deve cair.
Porque a gente teve algumas questões mais difíceis, como a dos cilindros com os canos. Essa questão linda, inclusive. Linda, mas gerava uma equação enjoadinha ali. Sim. E no final, quando dava lá 13H igual a 13, H igual a 1, aí, aquele você percebia que estava certo. A questão da trigonometria é uma questão bem enjoada também. Então, sim. Existem questões que vão puxar essa média para baixo. Então, eu imagino que tem umas 5 questões bem difíceis. Exatamente. Na prova. Então, assim, meu amigo, não se desespere. Caso você esteja em casa assim, acho que não fui tão bem, relaxa. E a gente vai trabalhar muito para te ajudar nesse sentido. Tá? Inclusive, a gente sempre faz esse gabarito, traz essa informação de quais são as respostas, ok? Mas o principal é dizer para você o seguinte, ninguém faz a prova do Enem para gabaritar. A intenção do Enem não é essa, tá? Você vai perceber que a tua nota, ela é surpreendente em relação à tua quantidade de acertos. Por quê? Porque o TRI é que faz esse trabalho. Então depende muito de como as outras pessoas foram. É isso. Né? Você depende da eficiência ou não eficiência dos demais. Dos demais. Isso é importante. Então, cabeça para cima e vambora. A única prova que isso não acontece é a de redação. Onde você está ali por tua conta e vai dar tudo certo, se Deus quiser, com a sua nota também. Por incrível que pareça, a redação é a matéria mais objetiva na nota. Isso é muito doido, né? Mas enfim, é a verdade. Vitor, esse vídeo é um vídeo do nosso canal, né? E você está assistindo a gente, tem que se inscrever no nosso canal. Se inscreve lá, e já aproveita, mostra pros amigos. Marca o sininho, compartilha a gente. Tá rolando também a promoção Pro Black. Tá ligado essa promoção? Tô ligado. Então, o Pro Black você tem aí um super desconto, uma promoção que aparece direto aqui. Você consegue ver pelo nosso link aqui na descrição do vídeo. E também o gabarito, né? Que aí você vai para nossa página de gabaritos, onde você consegue colocar as tuas respostas, né? Se você tiver levado para casa a tua prova, mas você consegue ver todas as respostas e os gabaritos, todas as questões são comentados, né, Vitor? A gente aqui veio da prova, a gente faz a prova todo já ano. escreveu algumas aí. Já escrevemos todas. Já foi tudo? Foi tudo, mas eu não sei se até vocês assistirem, se já vai estar tudo lá bonitinho. Aos pouquinhos a gente vai colocar. Aos pouquinhos não, a gente vai colocar na garrafada aí. E daqui a pouco acontece também o seguinte, quando bastante gente tiver colocado esse gabarito lá na nossa página, a gente faz uma simulação do TRI. Não adianta a gente fazer assim, eu quero uma nota agora. Não, porque para que esse TRI seja mais fidedigno, né, para que ele se aproxime bastante aí da tua nota, é importante que a gente tenha bastante resultado. Então, fala com a galera, compartilha aí a página do gabarito e a gente torce de verdade que a sua vaga venha, né, Vitor? Se Deus quiser, porque o sucesso deles é o nosso sucesso. Exatamente. Então fiquem com Deus. Obrigado por mais um vídeo aí que vocês estão assistindo. Deixa o like pra gente, né, Vitão? Valeu, um grande abraço. Vamos com tudo. Tchau, tchau. Valeu!